Benito Bezerra, sou empregado aposentado da Caixa Econômica Federal, por onde trabalhei 35 anos, dos quais 17 diretamente com a área de loterias. Esse canal é o canal Sorte Mais Brasil, no YouTube, e aqui é um canal que a gente tem para conversar, discutir, falar um pouco sobre as loterias federais. Gostaria de pedir inicialmente a vocês que se inscrevessem no canal, né, lá no linkzinho, no pitoco, como diz José C. Querido, e desse o seu like e também divulgasse com seus amigos para que a gente possa ampliar, né, a atuação desse canal. Nessa história que a gente acompanha, a gente analisa muito bem o comportamento do apostador. Viu, Carlito? O apostador, primeiro, ele tem o desejo de ganhar. Certo. É óbvio, né? Ele estimula e alimenta o hábito de jogar e aguça a ambição e ao individualismo, de ganhar, de ter o seu dinheiro, de ter sua independência financeira. Isso é natural de todo ser humano. Então, esse desejo de ganhar é inerente a qualquer cidadão, né? As pessoas e ele é que ganhar. estimula que as loterias continuem, né? E justamente, que a loteria continue, principalmente com um conceito também que ele tem, muitos apostadores têm, da contribuição social. Interessante também que muitos apostadores, eu acho que até por conta disso, ou a questão do bolão, ele tem essa aceitação tão grande, que muita gente diz assim, eu não quero ganhar sozinho não, eu quero ganhar com muitas pessoas. Quer dizer, as pessoas entendem que é importante que muitas pessoas ganhem, né? Porque aí divide o prêmio com muita gente e muita gente se dá bem. Quer dizer, existe no íntimo do brasileiro essa ideia de social, né? De divisão, de compartilhar, de chegar a mais pessoas os prêmios, né? Talvez até Perfeito. Pela situação de penúria de muita gente, né? Então, as Perfeito. pessoas enxergam nas loterias uma forma da pessoa também enricar e também dividir essa riqueza, né? Tá. Além desse desejo de ganhar também, tem apostador, e isso também é bastante claro, que também gosta de fazer a contribuição social. Ele sabe que jogando ali, ele está ajudando de alguma maneira. Então isso justifica o jogo informando a sua destinação desse jogo. Para onde é que vai? Por isso que eu sempre dizia, Mumbu, que o loteiro tem que ter orgulho da atividade dele, porque não é uma atividade simples, não é uma jogatina, como a gente simplesmente fala antigamente. Escuta, não, né? É uma coisa que a gente sabe que está contribuindo socialmente. Eu sempre, quando eu visitava a loteria, fazia questão de dizer, olha, nós contribuímos socialmente, nós temos que ter orgulho disso. Quando a gente vê uma pessoa disputando um Paralímpico, a gente tem que saber que ali tem as loterias da Caixa, que foram recursos, que a soma dos recursos individuais possibilitou que aquele atleta, né, estivesse ali representando o Brasil, trazendo uma medalha para nós, né? Então, você tem que ter orgulho dessa atividade. Não claro, a vergonha. Contribuição social, Carlita, ela justifica a aposta e ameniza a frustração de não ganhar. Eu não ganhei no jogo, mas eu ganhei dando alguma coisa para a sociedade. De alguma forma, esse dinheiro vai para a sociedade, né? Vai para a sociedade. Você tem ideia, tem alguns países aí, estados americanos, que a maioria das faculdades foram criadas e foram com recursos de loterias, né? Tem local que a loteria é só para educação, tem local que a loteria é só para saúde. Aí tangibiliza essa ação com os recursos provenientes das loterias. Aqui no caso específico nós, talvez lá na frente do episódio a gente vai até reforçar muito essa questão do prêmio que não é recolhido, que o cliente não vai atrás, né, o apostador, que ele vai integralmente para o FIES, né? Pouca gente sabe disso. Também, a parte dos prêmios que chamados prêmios prescritos, né? Os prêmios prescritos que os clientes... A legislação destina que os recursos, quando a pessoa não vai receber... E são valores altos, normalmente. São valores altos. E justamente, não em função de que as pessoas perdem muitos prêmios altos, mas são muitos prêmios pequenos que as pessoas não conhecem o produto e que não vão receber. Então, ao não receber, esses recursos eles não ficam com a Caixa nem com ninguém, ele volta para a sociedade. Exatamente. E vai, no caso, eu acho que é uma coisa importante a gente deixar claro isso, né, Mumu? Com certeza. Porque às vezes as pessoas não pensam, fica na Caixa, fica no governo. Não tem isso, não existe isso. Tem a legislação própria para destinar. Cada produto tem sua destinação específica. Por exemplo, no início, em 62, principalmente, quando começou a Loteria Federal, os recursos da Loteria Federal eles iam para a construção de escolas, redes de tratamento de água e construção de hospitais e frigoríficos.
Olha Naquela só época que coisa. era difícil, uma época, em função de energia e tudo mais, você ter frigoríficos e hospitais atuando diretamente, né, com funcionamento de energia e tudo mais. Então, esses recursos iniciais da loteria 62, eles iam para esses beneficiários legais. Legal isso, né? É muito legal saber que esse recurso. Eu acho que isso aí casa muito bem com a história da Caixa, né? Toda a vida a Caixa teve esse viés social, né? De trazer, de minorar o sofrimento das populações, né? A partir da própria alforria, das cartas de alforria, né? Recursos, monte de Ok. socorro, né? É É a sempre nessa natureza, linha. né? Sempre nessa linha. E casou muito bem com a Caixa quando ela foi ser administrada. E dá credibilidade também, né? Credibilidade e segurança. Até dentro daqui que você perguntou sobre a existência de jogos antes de 62, cara, eu vou fazer aqui, citar datas com marcos históricos das loterias Ok. no Brasil. Como eu já falei, em 1784, a primeira loteria oficial. Certo. Em 1861, a criação da Caixa Econômica Federal. Vai fazer 161 anos agora, né? Desse ano. 161. 12 de janeiro, né? 12 de janeiro. Em 1888, foi a criação do Jogo do Bicho, que hoje está ilegal também, né? Mas foi que na época estava criado o Jogo do Bicho. Pode ser que retorne também com essas novas discussões. Mas ainda está ilegal perante a legislação vigente, né? O Jogo do Bicho, todo mundo sabe, foi aquela história para recuperar o zoológico, né? No Rio de Janeiro. Aí botavam depois o resultado no poste, o Jogo do Bicho no poste, né? Então foi em 1888. Bom, em 1941, foi criado, como eu falei aqui também, o Decreto-Lei 3.688, a Lei da Contemplação Penal. Aí ele proíbe, de uma maneira geral, jogos de azar. Governo Dutra, né? Governo Dutra. Tinha cassinos, tinha jogo do bicho, os famosos cassinos do Rio de Janeiro, né? Onde as vedetes se apresentavam. Tal. Apresentar tudo isso, essa época aí. Agora, mas aconteceram várias situações que em 1944 voltou, mas apenas a União e Estados do Brasil, a exploração do serviço da loteria por concessionárias particulares, inclusive. Então, quem fazia a Loteria Federal era uma concessionária particular. E as estaduais também, tinha concessionária particular. Isso teve vigência até 1960. Quando terminou, foi encerrado isso. Tá certo? Legal. Agora, em 46, fim dos cassinos. Foi anulada as licenças e autorizações, porque ainda existia. Teve a lei que acabou, mas ainda permaneceram existindo. Em 46, os cassinos terminaram. Em 1962, veio, então, a loteria tradicional, Federal, né? A Loteria Federal de Bilhetes pela Caixa. Completando, portanto, 60 anos esse ano, né? Isso, 60 anos esse ano. E, em 1967, é que foi criado o Decreto-Lei 204, que deu realmente, que regulamenta as loterias quase que praticamente que até hoje. Bom, na parte da Caixa, os jogos da Caixa com a rede lotérica, nós temos em 1970 um marco que é a criação da Loteca, o primeiro teste da Loteca, em 1970, já na Copa do Mundo de 70. Aproveitando o evento, né? Aproveitando o evento. Em 1980, aí eu comecei a participar também, foi a criação da primeira loteria de prognóstico numérico, a Loto. Em 1988, foi criado a Sena. Antigamente era a Sena, depois é que mudou para a Mega Sena. Mas foi criado em 1988. Em 91, a loteria instantânea, né? Em 94, raspadinha. A raspadinha. Em 94, a Quina, que substituiu a Loto de 80, tá certo? Em 95, foi criado a Super Sena. Depois foi mudando também, hoje é a Dupla Sena, né? Em 96... A Mega. 96 é a Mega Sena, substituindo a Sena, que eu falei aqui no início. Também foi a loteria instantânea de bens, de carro, de moto. Foi a primeira loteria na Caixa oferecendo bens, né, casa e tudo. E reforçar mais uma vez aos ouvintes, né, e que eles apertam o pitoco, façam isso, né, para que a gente possa trazer novos episódios e cada vez mais fortalecer tanto o conhecimento das pessoas, né, como a nossa rede lotérica. Beleza? Beleza. Grande abraço. Forte abraço, meu amigo.